E vamos falar da UEA. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor, o podcast de educação no meio da desorganização. Meu nome é Alessandro Perri, eu também sou professor de redação e, eventualmente, eu jogo no meu PlayStation 4 alguns jogos que tinham só no PlayStation 2. Nessa temporada, eu vou fazer alguns episódios a respeito da redação da UEA. Se tudo der certo, nessa semana que estamos tendo, antes da UEA 2025 ou até da UEA CIS 2 e 3 de 2024, nós vamos ter 7 episódios relacionados com algumas coisas para poder saber da redação da UEA, nesses episódios que levam mais ou menos alguns 10 minutos, que é mais ou menos um tempo de um intervalo que tem na escola. Eu quero aqui falar um pouquinho mais da redação, mas no sentido um pouquinho mais para você poder saber quais são os pontos principais do que você precisa prestar atenção. Não necessariamente que eu vou conseguir me aprofundar tanto, até porque não dá tempo, porque a ideia do podcast é mais ser uma coisa um pouquinho mais rápida e eventual. A primeira coisa que eu quero que você saiba sobre redação da UEA é que geralmente nós temos uma divisão que isso pode talvez confundir muitas pessoas, porque a UEA ela tem dois limites, que é o primeiro de quem já conhece como que funciona o vestibular da UEA e o segundo que é a pessoa que não faz nem ideia de como que funciona. A primeira coisa que vai acontecer é que muitas pessoas talvez estejam mirando para a Universidade do Estado do Amazonas, fazendo com que seja uma opção para poder estudar medicina, até porque, se eu não me engano, no ano de 2023 teve uma situação de uma pessoa que queria fazer o vestibular de medicina e até mesmo rolou um bafafá a respeito das vagas que eram específicas para pessoas que moram no estado do Amazonas. Vale lembrar que até hoje esse número de vagas é específico, então pessoas que estudam no ensino médio lá no estado do Amazonas têm um número de vagas específicos para poder adentrar a universidade sem problema nenhum. Então o que eu quero que você entenda? Existem duas modalidades da UEA, que vai ser o primeiro, que é o macro, que é o vestibular de fato que você vai fazer, e aí você também tem a possibilidade de você conseguir fazer com que você tenha uma prova só com as suas questões de conhecimentos gerais no primeiro dia, e no segundo dia você tem as perguntas abertas e depois você tem a redação. No CIS é um sistema de seriado. Isso significa que você vai ter o quê? As provas no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio. É se feita uma coleção dessas notas que você tirou e, por fim, que isso vai garantir para você poder entrar na sua vaga. Qual que seria mais fácil? Não tem um necessariamente que é mais fácil, é porque os dois são diferentes. Enquanto o macro ele vai avaliar todo de uma vez todo a ocorrência que você tem do ensino médio, o CIS ele avalia por cada um dos anos. Então, assim, se você consegue estudar desde o primeiro ano com uma nota razoável, você tira no segundo ano uma nota mais ou menos e no terceiro ano você vai bem, até que você tem uma vaga meio que boa. O problema do macro é que você só tem uma oportunidade de fazer, mas geralmente você pode lidar com algumas situações que as pessoas não foram bem tanto no ano e você foi melhor do que outras. Então, no geral, isso pode depender muito de você. Se você já tem muito bem firmado que você quer estudar na universidade e que você quer fazer a UEA, eu acho que desde o primeiro ano que você já tem uma ocorrência com as pessoas para você poder estudar por lá, você pode ir fazer já a CIS sem problema nenhum. O que vai acontecer agora quando a gente fala da redação? A UEA não se separa de fato como primeira fase, segunda fase, como muitos vestibulares costumam fazer. Por exemplo, a Unicamp, a FUVEST, a Unesp. Esses vestibulares costumam se dividir em primeira fase e segunda fase. Então você faz uma prova que possui questões de múltiplas escolhas, depois é analisado quantas pessoas passam para a segunda fase, e aí você faz as questões que são abertas ou discursivas, e por fim, uma redação que vai variar de vestibular para vestibular. Na UEA, você tem primeiro dia e segundo dia. Então isso significa que você vai fazer uma redação independente do seu resultado que existe do primeiro dia. O que pode acontecer é que muitas pessoas, por não alcançarem a nota mínima do primeiro dia, não têm a redação corrigida no segundo dia. Mas a gente tem que não necessariamente você precisa passar por uma segunda fase para fazer a redação. Tá, como que funciona a redação do macro e do CIS? Não existe uma diferença de critérios de correção e nem de como aparecem os temas entre o macro e o CIS. Não existe um tipo de tema que só cai no macro e um tipo de tema que só cai no CIS. Mas,
Obviamente, eu quero que você entenda que existem alguns critérios de correção que são dos dois ao mesmo tempo e que não são tão parecidos quanto o do Enem. Por exemplo, tem muita gente que acha que por você fazer a redação do Enem, você deveria fazer todas as competências certinhas. Então você tem a competência de gramática, você tem a competência de tipo de texto e também de tema, e também que você vai ter do conhecimento de mundo e do repertório utilizado na redação, a sua argumentação, os elementos coesivos de você ter coesão e coerência e conectivos, e por fim a proposta de intervenção. Não, a OEA funciona com 3 critérios de correção. Nesse ano que eu estou falando, em 2024, a banca da OEA continua sendo a banca da VUNESP que faz a correção. Pode ser que ano que vem exista uma diferença e não é mais essa banca corretora? Pode ser, tudo é possível. Mas eu estou falando que nesse ano, assim como foi nos últimos 5 anos do que a gente tem de material, a redação é corrigida pela VUNESP, que possui 3 critérios de correção, que é o de tema, o gênero, tipo de texto e os elementos de linguísticos que vão falar da gramática e também da coesão e da coerência. Então, essencialmente, não existe proposta de intervenção e não existe a necessidade de você utilizar um repertório na sua redação. Você pode utilizar, mas não é isso que se procura em uma redação da OEA. Os temas se variam majoritariamente em 4 tipos, que seriam eles: temas de sim e de não, temas de porquê, que é uma resposta aberta, que geralmente os textos motivadores vão te ajudar a responder essa pergunta, temas de ou, que é parecido com sim e com não, então você vai responder ou um lado ou outro, e os temas que são entre. Os temas que são entre, você precisa falar qual que é o limite que divide um e o outro. Então significa que não é que os dois lados seja uma escolha que você tem que fazer, mas tem algo que separa. Ok, a partir daqui é isso, e a partir daqui é outra coisa. Então, o que você vai lidar com os temas da OEA? Os temas da OEA vão aparecer para você já informações o suficiente para você poder conseguir organizar as ideias nos textos motivadores para defender um dos lados apresentados. Você precisa trazer sua opinião? Você não precisa trazer sua opinião, porque tem alguns temas que, inclusive, talvez você nem soubesse que existiam. Mas não é necessário que você saiba da existência desses tipos de tema. É apenas para você poder conseguir organizar suas ideias, de você conseguir fazer com que elas fiquem estruturadas, e a redação da OEA está avaliando o seu processo argumentativo. Então, você precisa ter uma opinião já formada? Não. Você precisa já defender um lado que você defenderia? Não. Você precisa fazer o quê? Você precisa olhar para um lado ou para o outro. Como, por exemplo, se a gente tem um dos antigos temas da OEA, a sociedade pode ser influenciada positivamente pelos ativistas digitais, então o ativismo digital pode influenciar positivamente a sociedade brasileira? Se você escolhe que sim, os textos motivadores vão te trazer informações suficientes para mostrar que como e por que eles podem mudar positivamente, ou não, como eles não podem mudar positivamente e por quê. Então perceba que a OEA ela não está te obrigando a você já ter conhecimento e você trabalhar com esse conhecimento que você já deveria ter. Os textos motivadores vão ter informação o suficiente para você poder conseguir apenas organizar o que você está lendo e, a partir dali, escrever uma redação com 4 parágrafos. Geralmente você pode ter a possibilidade de escrever 5 parágrafos, mas o mais comum de muitas redações é se limitar por 4 parágrafos. É mais pela ideia de que você poderia fazer mais curto? Sim. Você poderia fazer mais longo? Também. Mas é que nem pensar em uma série que tem hoje em dia. Você pensar em 10 episódios é uma coisa que é muito comum. Você pensar em 25 episódios até que parece demais para uma temporada, assim como 3 episódios parece curto demais. Então é mais uma fórmula do que muitas pessoas repetem para a gente poder se acostumar e ver que funciona bem, do que de fato necessariamente precisa ser muito mais curto ou muito mais longo. Então, se tem muita série e tem muita série que você vai assistir que funciona nesse formatinho, para que mudar, né?
Então, eu quero que você entenda que a gente tem esses tipos de texto, esses tipos de redação, que a gente vai ter esses temas que geralmente você vai escolher um lado ou um outro, ou responder uma pergunta, ou falar qual que é o limite. Normalmente você vai ver que os textos motivadores vão te ajudar com muita frequência. Então não fique preocupado de você já ter uma opinião já formada, ou você já defendeu alguma coisa que você acredita, ou que você já tem que conhecer o assunto. Isso não é necessário. A redação da UEA está avaliando o seu processo de organizar suas ideias e, a partir da organização das suas ideias, explicar o como e o porquê daquele seu ponto de vista colocado. O episódio 1, então, vai terminar por aqui. No episódio 2, a gente vai falar do primeiro critério de correção, que é o critério de tema. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber de alguma coisa da redação da UEA, não deixa de escrever nos comentários por gentileza, e inclusive se você quiser saber mais da redação da UEA, tem também tanto o meu site, o professoralessandro.net, que você pode achar mais informações da redação da UEA e inclusive de antigos temas da UEA. Tem também o meu canal do YouTube, no Instagram, no TikTok, você consegue me achar também falando de mais informações a respeito da redação da UEA ou de outros tipos de redação também. Se você quiser entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tem também o contato@professoralessandro.net. Então, o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu e eu espero que você fique bem e que você tenha um bom dia. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!